irmãos, é bom mais uma vez estarmos de volta para trazermos mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. Esta feita nós queremos trazer um breve e sucinto comentário com base no capítulo 10 de Hebreus, pois esse trimestre nós estamos estudando a carta de Hebreus e as 3 últimas lições nós vamos estudar sobre a carta de Tiago. Então, a lição de hoje nós temos por tema: agora temos livre acesso a Deus. Essa lição de hoje é a lição de número 7, onde nós iremos aprender de uma forma detalhada acerca das informações contidas aqui no capítulo de número 10 de Hebreus. É um dos capítulos onde a gente tem observado que o autor do livro de Hebreus, ele vai trazer para nós evidências acerca da nossa posição em Cristo, pois nós vamos ver que nós precisamos ter ousadia, confiança para chegarmos no Santo dos Santos, um lugar aonde no Antigo Testamento, na primeira lei, a gente aprendeu isso já, que só o sumo sacerdote uma vez por ano tinha acesso. E lá ele não podia ficar por tempo indeterminado, né? Ele só entrava e oferecia ali o sangue do animal, colocava sobre o propiciatório e logo teria que sair. E a gente vai ver que na nova aliança isso acontece de uma forma diferente. A gente vai ver que todos nós vamos ter acesso a Deus. Aquilo que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, na Antiga Lei, era, vamos dizer, que de uma certa forma limitada, e a gente precisa destacar que na verdade era só uma sombra da realidade. E a gente vai ver que o autor aqui do livro de Hebreus, no capítulo 10, ele vai falar muito sobre essa verdade, de que os judeus, eles tinham como, vamos dizer que como amuleto a lei que recebera por meio de Moisés, onde o mediador era Moisés. Então ficava difícil para um judeu, de uma certa forma, receber ou recepcionar a mensagem do autor do livro de Hebreus acerca dessa nova aliança. Porque era uma mensagem que os avós deles tinham passado para eles, os pais, e aí eles vinham crescendo com essa ideia de que a lei era algo muito precioso e era o mais precioso que eles tinham na vida. Aí chega o autor aqui de Hebreus dizendo que aquilo que eles tinham um zelo tão grande era só uma sombra. Era como se fosse algo ilusório, que por trás ou mais adiante estaria, vamos dizer que o fato real. Um fato que agora era concreto. E tudo isso era muito melhor do que aquilo que eles guardavam com tanto zelo, que era a lei. E a gente vai observar que o autor do livro de Hebreus, aqui no capítulo 10, ele vai dizer que essa melhoria para a vida daqueles que recepcionassem essa mensagem, que era Jesus Cristo. Que Jesus, ele é muito melhor do que a antiga aliança, porque nos dá livre acesso ao Pai. Então, por meio do sacrifício de Jesus, nós temos acesso ao Pai. Aquele véu que separava lá no Antigo Testamento, ele foi rasgado de alto a baixo, dando a ideia, como bem diz aqui a nossa verdade prática, dando a ideia de que essa ação para que esse muro fosse rompido, que essa barreira de separação ela fosse estipada, veio de Deus. O véu rasgou de alto a baixo, não foi de baixo para cima, mas foi de cima para baixo. É Deus abrindo o caminho por meio de Jesus para que toda a humanidade tivesse agora acesso a Ele. Então eu te convido a ficar comigo para juntos nós aprendermos algumas informações, algumas lições concernente aqui o capítulo 10 de Hebreus. Mas antes de passar o nosso textuário, eu preciso agradecer e fazer notório aqui a ajuda que todas as pessoas têm, de uma certa forma, contribuído para com o nosso ministério. Pessoas que têm se inscrito no canal, outros que têm compartilhado os vídeos, outros têm deixado like, deixado
na verdade, comentário compartilhado em grupos locais, e nós somos gratos a Deus pela atitude desses irmãos que sempre têm nos ajudado, sempre têm nos motivado. Então, o primeiro objetivo que eu quero apresentar aqui é contrastar os sacrifícios levíticos com o sacrifício definitivo de Cristo. Segundo objetivo, encorajar a confiança no poder deste sacrifício para nos aproximar de Deus. E o terceiro e último objetivo é estimular os alunos a permanecerem na fé e na comunhão. Então, esses objetivos, eles precisam ser trabalhados, como a gente sempre repete, toda videoaula, que é para os professores que têm acesso a essa videoaula não perder de vista os objetivos. De uma certa forma, e aplicando porque eles são didáticos. Na verdade, eles ajudam tanto na ministração como também na recepção das informações que o professor está repassando aos alunos. Então, os nossos objetivos são esses, e cada objetivo aqui a gente precisa deixar bem claro que eles são aplicados de acordo com os pontos da lição. Como a nossa lição é constituída de 3 pontos, então cada objetivo tem que ser aplicado em cada ponto da aula. Então é isso que a gente precisa deixar bem claro. Agora nós vamos ao nosso textuário, a nossa lição que se encontra em Hebreus, capítulo 10 e o verso 19, que nos diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então a gente vai ver que o nosso textuário, mais à frente, no ponto 2 e no tópico 1, a gente vai estudar de uma forma mais detalhada acerca desse versículo. Mas esse versículo é o autor do livro de Hebreus dizendo para nós termos ousadia e confiança para entrar no Santo dos Santos, ou seja, na presença de Deus. E a gente vai ver que o comentarista ele vai introduzir essa ideia de que a pessoa, para ser ousada, ela precisa ter confiança. E para ter confiança, ela precisa ter conhecimento. E a gente vai ver que o conhecimento que nós precisamos é que o sangue de Jesus ele foi derramado para nos dar essa certeza. Que a ressurreição de Jesus, ela nos dá essa segurança, essa intrepidez, essa ousadia, essa confiança. O sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele nos habilita a entrarmos na presença de Deus. Quem sabe muitas pessoas acham impossível se comunicar a Deus, porque não conhece ou ainda não deu crédito ao Evangelho, ainda não confessou Jesus como Senhor, mas quando reconhece o seu estado de pecador, de condenado e aceita o sacrifício de Cristo, essa pessoa ela é posta agora no caminho da salvação e ela percebe que Jesus é o caminho, que através de Jesus ela se chega a Deus. Nos méritos de Jesus, ela pode entrar no Santo dos Santos. Então nós somos admoestados, através do nosso textuário, a entrarmos na presença de Deus, no lugar santíssimo, com toda ousadia, com toda confiança de que Jesus, o nosso mediador, ele está à destra de Deus, sentado, como sacerdote. E a gente percebe que quando Jesus ele é assunto aos céus, a gente percebe que ele agora entra no santuário celestial como o sumo sacerdote das nossas almas, ou seja, aquele que é responsável para nos apresentar diante de Deus. Então nós temos todos os, vamos dizer que os motivos para termos essa certeza, essa ousadia de entrarmos na presença de Deus. Claro que não é com base nos nossos méritos, naquilo que nós fazemos de bom, mas com base no sacrifício de Jesus. Antes de darmos início à introdução, eu ainda preciso deixar aqui a nossa verdade prática que diz: o véu foi rasgado por mãos invisíveis de cima para baixo, indicando que a salvação vem de Deus e que todos podem ter acesso a ela. Então nós vemos que a nossa verdade prática, ela nos informa que todas as pessoas que aceitam o sacrifício de Cristo,
elas agora têm acesso à salvação. E tendo trilhado ou entrado nesse caminho da salvação, essa pessoa ela tem livre acesso a Deus. É isso que a gente precisa destacar. O primeiro ponto da nossa lição fala sobre o sacrifício eficaz em Jesus. Primeiro tópico, sacrifícios transitórios. Aqui nesse tópico a gente precisa destacar que o comentarista da lição aqui ele vai fazer um paralelo entre algo que era transitório, que era os sacrifícios da primeira aliança, e a gente vai ver que o de Cristo ele é vamos dizer que um sacrifício superior, né? De uma certa forma é incomparável. Mas o comentarista aqui no primeiro tópico ele vai apresentar sacrifícios transitórios, que eram os sacrifícios que eram apresentados na primeira aliança, que tinha prazo de validade. Aliança essa que veio caducar, ela veio ficar velha, ou seja, ela foi dando espaço a um novo conceito, uma nova aliança, um novo testamento, um novo acordo que Deus fez. E esse agora ia ser encabeçado pela pessoa bendita de Jesus, nos méritos e no sacrifício de Cristo. Então, nesse tópico, sacrifícios transitórios, a gente vai ver que aqueles animais que morriam no Antigo Testamento, ano após ano, aquele mar de sangue de animais inocentes, eles eram só uma sombra de algo que viria. É com base aqui no versículo 1 do capítulo 10 de Hebreus, onde a gente vai ler e vai entender, se parar para examinar com detalhe, a gente vai observar que quando se trata de algo transitório, o autor do livro de Hebreus, aqui no versículo 1, ele vai dizer que tudo aquilo era sombra de algo real, de algo que estava por vir. E é isso que a gente precisa destacar com relação aos sacrifícios transitórios, porque eram sacrifícios esses que tanto aqueles que operavam os sacrifícios haveriam de passar com as próprias ofertas, os próprios sangues ali de animais inocentes haveriam também de passar, ou seja, cumpriu o seu tempo. E aí caducou. É aonde a gente vai ver que vai dar início a uma nova aliança, que é o sacrifício de Jesus. Então, quando Jesus vem ao mundo, que dá início à segunda aliança, a gente vê que aquela velha, ela já não tinha mais nenhum valor. Poderiam realizar, mas não ia mais, na verdade, subir à presença de Deus, ter nenhum mérito, porque já tinha passado o seu tempo. É isso que a gente precisa deixar bem claro. É aonde pode surgir na nossa sala de aula alguém falando, mas se alguém que se propõe a viver debaixo da lei, a guardar o sábado, a guardar a questão dos alimentos que os judeus guardam, essas pessoas elas vão ser salvas. Aí a gente vai ver que se ele estiver com a esperança na lei, não. Agora, se ele estiver com a esperança na graça, eles vão, de uma certa forma, abandonar esses costumes que não vai trazer proveito nenhum. Então a gente precisa deixar isso bem claro. E para entrar na presença de Deus, para ter livre acesso a Deus, é só por meio de Jesus, é observando o sacrifício de Jesus. Segundo tópico, Jesus, o sacrifício definitivo. Aqui a gente vai ver, nesse tópico, que Jesus ele foi sacrificado uma vez para todo sempre. Então Jesus, quando ele é levado na cruz do Calvário, que ali ele passa por todos aqueles momentos de angústia, onde ele paga aquele alto preço, que não era para ele pagar, se fosse responder por si, mas ele estava respondendo pela humanidade. Então ele pagou de uma vez por todas, ou seja, ele pagou o preço do pecado, tanto no tempo passado, no tempo presente e no tempo futuro. Então não tem pecado nenhum que o sangue de Jesus aí não extirpe, ou seja, não levou estipado na cruz do Calvário. Então o sacrifício de Cristo, ele é definitivo. Não tem como Jesus voltar outra vez na cruz, sofrer outra vez para resgatar a humanidade ou a geração futura. Não, aquele sacrifício que Jesus fez há mais de 2000 anos atrás, ele foi definitivo. Ele foi uma vez para todo sempre. Não era como na primeira aliança, que todo ano tinha que morrer
um bode expiatório. Todo ano tinham que sacrificar animais para a expiação do pecado da nação de Israel. A gente percebe isso, que esse primeiro tópico, quando fala sacrifício transitório, e o segundo tópico, Jesus, o sacrifício definitivo, eles estão, na verdade, em paralelo. A gente vê com evidências aqui que esse segundo tópico, o sacrifício definitivo, ele, de uma certa forma, ele está invalidando o primeiro tópico aqui. Terceiro tópico aqui, perdão e santificação. A gente vai ver que quando Jesus ele é sacrificado e ele se sacrifica, a gente vai ver que foi de uma forma eficaz. E quando a gente observa esse detalhe, a gente precisa entender que Jesus, quando ele foi morto na cruz do Calvário, que ele entregou o seu espírito ao Pai, ali automaticamente a humanidade ela alcançou perdão, ela foi santificada. É por isso que quando nós aceitamos, confessamos a Jesus, nós entramos em um estado de santificados posicional. Nós somos santificados em Cristo. Não no nosso mérito, mas no mérito de Cristo. Aí depois vem a santificação progressiva, que é essa que todos os dias nós renunciamos o mundo, renunciamos os nossos desejos, renunciamos as propostas do diabo para agradar a Deus. Essa é a santificação aí progressiva. Todo dia nós temos que matar um gigante. Então, nos passos da salvação, existem esses processos. Existe o processo da redenção, existe o processo da justificação, que é a questão do perdão, porque o homem, antes de aceitar a Jesus, antes de aceitar o sacrifício de Cristo, a Bíblia diz que a ira de Deus tem essa pessoa, esse indivíduo como alvo. Mas quando essa pessoa aceita Jesus, a ira de Deus é aplacada. A ira de Deus, ela não existe mais, mas agora existe perdão, porque essa pessoa reconheceu o seu estado, reconheceu a sua condição e viu que em si não tinha mérito como se salva, a não ser no sacrifício de Cristo. Então, quando nós aceitamos a Jesus, entramos pelas portas da salvação, automaticamente nós alcançamos o perdão. E aí somos santificados. Então, quando nós aceitamos Jesus, que nós somos santificados posicionalmente na pessoa de Cristo, aí depois nós começamos a viver esse processo. Qual é esse processo? É o processo de aguardar a vinda de Jesus. E quando nós estamos aguardando a vinda de Jesus, nós precisamos aguardar em santificação, que é a santificação progressiva. Todo dia nós temos que melhorar um pouquinho mais do dia anterior. Todo dia nós precisamos ser melhores, crentes melhores. Terceiro, o segundo ponto, livre acesso a Deus. A gente precisa ainda destacar, antes de entrar nesse ponto, que a carta de Hebreus, alguns estudiosos eles vão dividir ela em duas partes. A primeira parte, eles vão dizer que essa primeira divisão ela vai ser do capítulo 1 até o capítulo 10, até o versículo 17. A segunda parte é do capítulo 10, versículo 18, até o último capítulo, que é o capítulo 13. E a gente vai ver que ela vai ser dividida nessas duas partes. Alguns estudiosos vão dividir em duas, outros vão dividir em três, porque vai entender que aqui do versículo 18 até o último versículo aqui, do capítulo 10, vai ser uma parte. E já o capítulo 11, 12 e 13 vai ser a terceira parte. Mas, quando se trata dessa divisão, a gente precisa ter em mente que quem escreveu essa carta aos Hebreus era alguém que entendia do que estava fazendo. Ou seja, ele estava ensinando algo que ele vivia na prática. Então, por isso que a gente tem que entender que essa divisão, de uma certa forma, ela foi proposital. Porque a gente vai ver que a maior parte dessa carta, até o capítulo 10, do 1 ao 10, o escritor aos Hebreus, ele vai só trazer informação, explicando acerca de Cristo. Ele vai iniciar dizendo que Jesus é o Filho de Deus, é uma revelação de Deus, a última revelação de Deus ao mundo. Depois ele vai dizer que Jesus é superior a Moisés, a Josué, a Arão. Depois vai dizer que ele é da ordem de Melquisedeque. Depois ele vai continuar falando que Jesus ele é um sacerdote, ao mesmo tempo um sacrifício. Tudo isso que a gente já tem visto até aqui, essas informações. Agora, do capítulo 10, versículo 18 em diante, ele vai aplicar
ele vai partir para a parte prática da sua pregação, do seu ensino, do seu escrito aqui, que é a carta de Hebreus. Então, a partir dessa seção de versículos, do 19 até o último aqui, do capítulo 10, a gente vai ver na prática aqui o autor do livro de Hebreus nos ensinando que nós temos livre acesso a Deus. Primeiro tópico, tendo intrepidez. Perceba que para ter livre acesso a Deus, para entender essa questão de que nós temos livre acesso a Deus, nós precisamos entender que nós temos que ter intrepidez. O que é intrepidez? É a mesma coisa de ousadia. Lembra de quando o autor, o apóstolo Paulo, ele escreveu em uma das suas cartas que sobre nós não foi derramado um espírito de covardia, mas de ousadia? A gente precisa entender que o Espírito Santo que habita em nós é que nos dá essa ousadia, é que nos habilita a essa confiança, a esse conhecimento de entrarmos na presença de Deus com intrepidez. Essa intrepidez você tem que entender e deixar isso bem claro para a sua classe, que não é uma intrepidez natural, que qualquer pessoa pode ter, não. É algo sobrenatural, é algo do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que derrama em nós essa ousadia, essa confiança de entrarmos no Santo dos Santos. É por isso que nós temos que zelar, entrar com muito cuidado na presença de Deus. Não é de qualquer forma, não é com uma vida bagunçada, mas nós precisamos entender que nós estamos entrando na presença de Deus. É com ousadia, é com confiança, e também nós precisamos ter esse discernimento, que para se aproximar de Deus, nós temos que ter uma vida santificada. Nós precisamos ter uma vida aí validada pelo Espírito Santo de Deus. Segundo tópico, Santo dos Santos. A gente precisa destacar a questão da dinâmica, que o comentarista da lição aqui está aplicando no ponto 2. Perceba que ele está aplicando aqui, de uma certa forma, a questão do tabernáculo, que havia aquelas divisões. Havia o lugar santo e o lugar santíssimo, que é conhecido como Santo dos Santos. Então, só quem tinha acesso a essa parte do santo eram os sacerdotes levitas. Já o santíssimo, só o sumo sacerdote. Então, a dinâmica aqui da lição é que o comentarista está aplicando, é que nós precisamos ter ousadia de entrar no Santo dos Santos. E que é esse lugar que era um lugar de honra, era um lugar que o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano. E não era para qualquer motivo, para qualquer coisa, era para levar ali a oferta ali pelo pecado. A questão da expiação do pecado da nação de Israel. Então ele levava em uma mão o incensário e na outra mão ele levava o sangue para colocar ali na ponta ali da arca da aliança, que era o propiciatório, que era a tampa da arca. E ali ele colocava ali algumas gotas de sangue, e a gente precisa deixar isso bem claro, que ele entrava ali de uma certa forma temeroso, porque ele cuidava de si mesmo e também por estar representando o povo. Então aqui nós somos exortados nesse tópico a entrarmos neste lugar que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, nós entrarmos agora com ousadia, com confiança e com a certeza de que o nosso sumo sacerdote ele está lá naquele lugar. E não como os sacerdotes da primeira aliança, de pé. Não, o nosso está assentado. O nosso tem confiança de estar naquele lugar. E nós podemos ir com ousadia nos méritos do nosso mediador, que é Jesus Cristo. Terceiro tópico, pelo sangue de Jesus. Perceba que, assim como na antiga aliança, o sumo sacerdote entrava com sangue de animais inocentes, a gente vai ter acesso a esse lugar com sangue ou com base no sangue de Cristo. Não é em qualquer sangue, não é em um sangue que não tem nenhum valor, não. Nós estamos com base no sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus, ele é a habilitação, ele é algo que habilita todo ser entrar na presença de Deus. Todos nós temos acesso à presença de Deus. Não existe um outro método, não existe nenhum toque mágico, não existe nenhuma varinha mágica, não existe nada. Nenhum jargão, nenhuma
palavra de autoajuda que vai levar alguém à presença de Deus, a não ser o sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus é, vamos dizer que o fator essencial que todos nós precisamos ter em mente para entrarmos na presença de Deus. Temos que ir com base no que diz que o sangue de Cristo foi oferecido por nós ali na cruz do Calvário. Porque hoje nós sabemos que existem muitos evangelhos por aí, pregando que para entrar na presença de Deus tem que colocar Deus contra a parede, tem que determinar a cura e vai acontecer porque você que está pedindo, tem que pregar prosperidade e algo tem que acontecer, né? E a gente percebe que esses evangelhos eles vão ganhando terreno, eles vão crescendo, entrando em algumas congregações, entrando em algumas famílias, entrando em alguns corações e se instalando. E a gente percebe que isso é uma afronta ao verdadeiro evangelho, porque a gente percebe aqui nesse tópico que para nós entrarmos na presença de Deus, nós temos que entrar com confiança no sangue de Jesus, e não com base vamos dizer que, com base em conhecimento de autoajuda ou de determinar algo e isso acontecer. Mas nós temos que ir com humildade, confiando aí no sangue de Jesus. Agora, o último ponto da nossa lição, novo e vivo caminho. Nesse tópico, eu preciso destacar que a gente vai ver que o caminho do tabernáculo, né, que entrava lá pela primeira porta e passava pela pia, passava pelo o altar do sacrifício, depois tinha acesso, né, ali aquela divisão das cortinas, entrava, aonde tinha a mesa dos pães, tinha um candelabro de um lado, tinha o altar de incenso, depois tinha o véu, aí depois que tinha o lugar santíssimo, ou seja, tinha um caminho, mas esse caminho era morto, porque esse caminho só conduzia à morte. Vou lhe explicar por quê. Porque toda vez que o sumo sacerdote entrava, ele já entrava para pagar uma conta. Ou seja, sempre ele pagava atrasado. E aquela conta, na verdade, ela não ia sendo estipada, ela ia só amontoando. Então a gente vê que ali ele estava levando nas mãos sangue de animais inocentes que não tinha nada a ver com a história. Não tinha nada a ver com os pecados ali da nação de Israel. Então a gente vê que era um caminho sem retorno, um caminho sem vida, um caminho que não gerava vida, mas um caminho de morte. Então a gente precisa entender que nesse ponto aqui, quando diz um novo e vivo caminho, a gente vai ver que o caminho aqui não é mais aquele caminho do tabernáculo, é um outro caminho que agora direciona a Deus. E ele é vivo porque dá a ideia de que quem está lá operando, né, no santuário celestial está vivo, está andando, né, no meio das igrejas, no meio dos cardeais. Então a gente precisa ter essa ideia que Jesus, ele é um novo e vivo caminho. Por isso que eu falei a nível de introdução que o autor do livro de Hebreus, ele encontrou muitos obstáculos com essa mensagem, porque era de difícil, né, recepção essas informações que ele tinha trazido acerca de que Cristo era um novo e vivo caminho, porque a cultura já impregnou isso naquela nação, os judeus daquela época, de que a lei era o bastante, de que a lei era o suficiente, de que só através da lei eles alcançavam a presença de Deus. Então, a gente vai ver que o cristianismo, que é a mensagem do evangelho, ele vai trazer essa nova mensagem, que era nova para aqueles judeus. Então, por isso que eles tiveram essa dificuldade de entender. Não tinha a mesma facilidade que nós temos hoje dessa compreensão. Mas lembrando que essa compreensão ela é ortogada pelo Espírito. É só mediante o Espírito Santo que vai abrindo o nosso entendimento para que a gente venha ter uma boa compreensão. Primeiro tópico, o véu rasgado. E nesse tópico a gente vai ver que o véu, mais uma vez, como a gente já tinha falado a nível de introdução, a gente repete que esse véu ele foi rasgado de alto a baixo. Era Deus dizendo, a questão da atitude de salvar a humanidade, de ter contato, de ter, quem sabe, essa via de mão dupla, parte de mim, a atitude é minha. Então é eu que vou abrir esse caminho, é eu que vou rasgar esse véu. Então Deus ele vai rasgar, dizendo, de uma certa forma, carimbando, né, o sacrifício de Cristo, dizendo que tinha sido
aceito, rasgando a cédula de condenação que a humanidade tinha por si. Então a gente vê que Deus, ele rasga, né, o véu de alto a baixo. Segundo, coração sincero e puro. Nesse tópico a gente vai ver que nós precisamos aqui ter esse reconhecimento, que depois que esse caminho é aberto, depois que nós estamos nesse caminho, nós temos um coração sincero e puro. Porque você deve lembrar que na lição passada a gente falou sobre isso, que o primeiro conserto ele foi dado em tábuas de pedra. Já o segundo conserto foi dado aqui no coração e na mente. Então, as pessoas elas precisam ter entendimento que a salvação ela deve ser guardada na mente. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre a armadura, né, do cristão, a armadura de Deus, tem o capacete da salvação, porque a salvação ela é guardada na mente. A partir, né, do cérebro, a partir da mente, é que vai ser gerada toda a atitude do ser humano. Então, todo ser humano, quando ele for tomar uma atitude, ele precisa entender, pensar que é crente. Então, crente tem que fazer isso, ele tem que passar pela mente dele que ele é um salvo. Então, por isso que ele precisa ter, de uma certa forma, esse capacete da salvação e, ao mesmo tempo, ser fiel, né, a esse princípio, ao seu Deus, a esse conserto, e por isso que ele deve ter um coração sincero. Sempre fazer as coisas, né, com sinceridade. Porque o homem, ele enxerga o que está diante dos seus olhos, mas Deus não. Deus, antes que você faça, Deus já viu a motivação pelo qual você está fazendo. Eu sei que tem muitas pessoas que dizem que estão fazendo a obra de Deus, mas estão fazendo com a motivação errada. Uns fazem para aparecer, outros fazem para fazer grande o seu nome, para fazer notório o nome da sua família ou qualquer coisa do tipo. Mas Deus ele vê a motivação. Por isso que nós somos aqui chamados, né, à reflexão de que o nosso coração ele precisa ser um coração sincero. Ele precisa ser um coração puro. Porque tudo que é puro, tudo que é santo, só quem pratica é quem é salvo. É quem já experimentou esse vivo caminho, esse novo caminho que é Jesus. Então, se você vê uma pessoa que diz estar nesse caminho, mas está fazendo coisas que não demonstram sinceridade, coisas que são impuras, na verdade essa pessoa está se desviando desse caminho, está saindo do caminho e não está nem vendo. Então, por isso que nós precisamos a cada dia exortar uns aos outros com essas verdades. Terceiro tópico, a participação na igreja. Aqui a gente precisa ter um entendimento que o autor aqui de Hebreus ele vai fechar o capítulo aqui falando que Deus ele não vai se agradar daquele que retrocede à fé, ou seja, daqueles que dão meia volta e retornam para, quem sabe, a entrega total ao pecado. Então Deus, a alma de Deus, do Senhor, não se agrada em pessoas que retrocedem, em pessoas que voltam ou que olham para trás. Então a gente precisa entender que aqui, no finalzinho do capítulo, ele já está fazendo uma base para o que ele vai discorrer no capítulo 11. É onde ele vai falar sobre a galeria dos heróis da fé. E a gente vai ver que nesse finalzinho aqui, do capítulo 10, o autor de Hebreus, ele já vai deixar um terreno bem compactado acerca desta base que ele vai levantar o edifício da fé. Nesse contexto que ele vai dizer que todas as pessoas que vai aparecer no capítulo 11, eles tinham todos os motivos para abandonar a fé, se olharem para as circunstâncias. Mas a gente vai ver que as circunstâncias eram contrárias, né, à fé deles. Mas mesmo assim, eles apagaram o poder do fogo, mesmo assim eles foram entregues a fio da espada, mas não negaram a sua fé. Então é nesse contexto que o nosso último tópico aqui da lição, ele é erguido, quando fala acerca da participação da igreja. É porque existiam algumas pessoas nesse período aqui que já estavam se desligando, né, dos irmãos, da comunhão dos santos, porque achavam que se fosse pego, né, reunido com um dos irmãos, automaticamente eles já seriam condenados à morte. E então eles estavam andando sozinhos, desgarrados, né, não queriam mais essa comunhão, essa koinonia. Então a gente precisa deixar bem claro que esse tópico, quando vai falar acerca das pessoas que não querem congregar,
não tem nada a ver com a questão de congregar ou de mostrar aqui bandeira denominacional. Não. O que a palavra de Deus ela está dizendo aqui é a questão da coinonia entre os santos, né? Independente da denominação, independente da pessoa ser assembleiano, ser batista, ou ser de ministério X, Assembleia de Deus ministério A, B. Não. O que nós somos exortados aqui nesse tópico é que nós precisamos ter essa comunhão com todos os salvos, uns com os outros. Porque a noiva de Cristo é só uma, o corpo é só um. Nós precisamos entender que essa questão da denominação, ela não vai salvar, ela não vai ter a patente da salvação. E dizer, não, só da Assembleia de Deus que vai ser salvo. Não. A gente precisa deixar isso bem claro, que quando se fala da questão de congregar aqui, é que nós, como igreja, não podemos perder a comunhão com os santos. Porque eu sou uma igreja, você também é uma igreja, todos nós formamos a igreja, que é o corpo universal, o corpo invisível de Cristo. E é esse corpo que Jesus vem buscar. É essa igreja invisível que Jesus vem buscar. Então nós não podemos perder isso, né, da nossa vida como objetivo, como foco. Essa comunhão ela precisa ser desfrutada entre todos os santos, independente da denominação. É isso que a gente precisa deixar bem claro. É claro que quando a gente faz parte de uma instituição, né, física, a gente também tem algumas responsabilidades. E é essa que a gente também, através desse tópico, é norteado a também estar dando, né, essa assistência em todos os aspectos, seja um aspecto cerimonial ou até mesmo financeiro, mas a gente tem que dar aí um certo tipo de apoio. É isso que a gente precisa também deixar bem claro. Então, que Deus nos abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Precisando de oração? Quer que alguém ore por você?